e depois eu só posto o vídeo para todo mundo, tá? Bom, então vamos lá para a gente começar a nossa harmonização. Eu trouxe para a gente hoje uma mensagem que ela se intitula Fidelidade. É a mensagem número 23. É uma mensagem que foi ditada pelo espírito Batuíra, tá? E está na obra Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. Diz o seguinte: sem dúvida, não nos pede o Senhor votos reluzentes na boca, nem promessas brilhantes. Jesus não necessita nem mesmo das nossas afirmações labiais de fé, nem tampouco de manifestações adorativas. Conta, assim, com a nossa fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. Se o dia resplende o céu azul, tenhamos a coragem de romper com todas as sugestões de conforto próprio, avançando à frente. Se a tempestade relampeia no teto do mundo, cultivemos bastante abnegação para sofrer o granizo e o vento, demandando o horizonte que nos cabe atingir. De todos os lados, invariavelmente, chegarão apelos que nos convidam à deserção. Elogios e injúrias, pedrada e incenso aparecerão, de certo, como procurando entorpecer-nos a consciência. No entanto, a cavaleiro de uns e outros, é imperioso recordar o Divino Mestre na pessoa do próximo e buscá-lo sem pausa através do bem incessante. Somos poucos. No entanto, com ele no coração, teremos o suficiente para executar as obrigações com que fomos honrados. Saibamos conservar a fidelidade, como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois que em muitos lances da vida precisamos muito mais de lealdade no espírito que de pão para o corpo. Para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tanta vez solitário e espinhoso, o segredo é suportar e o lema é servir. Assim desejarem, fechar os nossos olhos, buscar aí essa interiorização, tirando um pouco essa distração do mundo externo, das influências externas, dedicar essas 2 horas para aprendermos, para nos conectarmos com os nossos amigos e mentores espirituais, para buscarmos assim o nosso eu, que durante a semana, tantas vezes envolvidos pelos afazeres, fomos impossibilitados de fazer. E assim, juntos, unidos pelo pensamento, de nos aprimorarmos, o desejo sincero de crescermos, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Criador e juntos dizermos assim: Pai da vida, como somos gratos, Senhor, pela Tua assistência em nossas vidas, por todas as benesses, Senhor, que Tu colocas à nossa disposição. Que possamos, Senhor, sempre ter olhos de ver, para observar o mundo à nossa volta, todas as oportunidades, todas as ferramentas que Tu colocas à nossa disposição, Senhor. Que possamos ser gratos. E que possamos, Senhor, aproveitar sempre, a todo momento, as nossas interações com os nossos companheiros que dividem a estrada conosco, para que através dessas interações, dessa convivência, possamos irmos, Senhor, melhorando a cada passo. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo que nos oferta. Agradecemos a essa espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento. Agradecemos aos trabalhadores da casa de Jesus Gonçalves, que nos orientam, que nos protegem em nossos estudos, que nos incentivam sempre à melhoria. Agradecidos estamos também à equipe espiritual, nossos estudos, nos inspirando nas lições e nas reflexões que precisamos trazer. Senhor, tanta gratidão a Ti e a todos esses queridos que nos acompanham. Que possamos, nesse momento, em nossos lares, receber essa luz que desce do alto para todos nós, renovando assim as nossas energias, as nossas forças,
suavizando os nossos pensamentos, para que possamos nos abrir ao conhecimento de hoje, do estudo dessa tarde. Agradecemos a todos os nossos companheiros, aos nossos amigos espirituais que nos assistem e nos acompanham, e rogamos ainda aos nossos companheiros que aqui não estiveram, que não puderam estar conosco, que o Senhor possa enviar até eles um abraço fraterno de todos nós, para que eles possam se sentir envolvidos, amados, e que na certeza que na próxima semana que estaremos novamente para o nosso estudo. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos nessa tarde de hoje e fica conosco, hoje e sempre, na graça de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, aqui estou. Então, deixa eu começar daqui a compartilhar. Está. Aí, você já vem, acredito que já estão vendo a tela, certo? E todo mundo me escuta bem? Sim, não dá. Então, maravilha. Então, vamos lá. Na semana passada, só para a gente pegar o fio da meada e a gente arrancar com a aula, com o estudo do dia de hoje, né? A gente estava falamos do o que acontece quando sentimos medo, né? Falamos um pouquinho do medo, né? Esperar mudar aqui para todo mundo. Nós falamos do medo, o que era o medo, né? A diferença do medo para o pânico, né? Falamos um pouquinho disso. Falamos do estresse, né? Medo, estresse, pânico e as alterações do nosso corpo, né? Como o nosso corpo reage a essas situações, né? Lembrando que o medo é bom, o medo é o instinto de conservação, a questão justamente é o estado prolongado de medo e o estado prolongado que acaba gerando ao pânico, né? E o próprio estado prolongado do estresse, né? Então é isso que a gente estava falando, justamente nessas alterações do corpo, né? E as alterações do corpo, justamente que vão levar o corpo a um desequilíbrio, né? Tanto um desequilíbrio do soma, como o desequilíbrio também do próprio espírito, que é o pior deles, né? O espírito ficar desequilibrado, né? E aí, a gente falava justamente quando o autor espiritual traz o remédio nessas situações, quando a gente tem testemunho de flagelos destruidores, né? Testemunhos coletivos, o equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade, dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Aqui, ele, claro, ele tem um pano de fundo mais forte da Covid, mas isso se aplica a toda a situação de enfermidade, né? No modo geral, a gente não vai especificar aqui algumas coisas que são oriundas do nosso passado e que precisam, em algum momento, desaflorar, mas a fórmula inicial ali, ela vai trazer um alívio ou até mesmo um retardo ou uma atenuação, né? Mas, no modo geral, a gente tem que ter aquela frasezinha ali, equilíbrio mental, confiança em Deus, oração ungida de amor e o trabalho no bem como a grande profilaxia para a doença. Tá? Esse é o grande trabalho. Então, a gente está lembrou de novo, né, que a gente vem falando muito nessa sequência de livros do Filomeno de Miranda, que falam sobre o mundo e regeneração, a questão relativa à nossa conexão com Deus, entrarmos em sintonia com Deus, a nossa comunhão e fidelidade a Deus, né?
que é o que precisamos, né? E aí temos que manter nossa vibração em alto nível, e aí lembramos que, na verdade, a gente precisa até parar de oscilar entre um lado e outro, né? Os espíritos nos advertem sobre isso, né? Como o nosso pensamento é difuso, e assim também torna difícil para eles falar, comunicar conosco, né? Então a gente precisa estar fazer esse trabalho constante de estar conectado com eles. E não é só parar, a gente precisa trabalhar no bem, colocar a cabeça em algo. E aí o nosso pensamento fica mais sereno quando trabalhamos no bem, né? Então trouxemos a dona Joana de Anjos, né, nossa querida mentora com a saúde, né, o estado ideal da vida, e há alguns pontos que ela traz com relação à saúde. Temos o vídeo que postamos no grupo, né? Eu esqueci o nome dela de novo, perdão, né? Que ela fala, a Anete Guimarães, que fala bastante disso, né? Tá ali o videozinho, né? Tá lá no grupo, vale a pena a gente assistir, porque ela fala justamente do corpo desequilibrado, com todo o bombardeamento químico que falamos aqui, e aquilo que vai gerar em nós. E é claro, a gente sabe que o corpo desequilibra, o espírito está desequilibrado, né? A gente precisa manter o estudo em sintonia. Tem um fofoqueiro na história, não deixa, né? O perispírito, que vai contar tudo um para o outro, né? Ele não esconde nada de ninguém. É um fofoqueiro, mas faz parte. Então, vamos continuar aqui. Aí, né? Lembramos aí do livro dos médios em relação a entrar em prece. Já temos um caminho muito claro que o São Luís e a própria Allan Kardec vão falar com relação a isso, a entrar na prece, né? Deixa eu ver o que não mudou para vocês. Aí, mudou, né? Entrar em prece, né? Então, o senhor Kardec, no livro dos médios, ele estava falando justamente, né, que se invoque o Espírito Protetor com fervor, confiança em caso de necessidade, ficaremos admirados das ideias que surgirão. E o mais espantoso, quando nada surgir, deve-se esperar. Paciência é a virtude. E aí a frase última ali do São Luís, como foi dito em uma instrução precedente, o cérebro das pessoas está num estado de desordem inextricável. E nos é tão penoso quanto difícil nos mover no dédalo, nos labirintos de seus pensamentos, né? Se isso aqui é no século XIX, você imagina no século XXI com pandemia, né? O quanto foi penoso e difícil para os nossos queridos anjos da guarda, né? Mover nos nossos dédalos do pensamento, né? Então, agravados por medo, desespero, egoísmo, né? E por aí vai. Então, não é só a mensagem central, não é só o vírus em si, né? O vírus teve ajudantes potentes, medo, desespero, falta de confiança em Deus, egoísmo. Então, tudo isso potencializou o sofrimento e as dores trazidas pelo flagelo destruidor da pandemia ou da Covid, tá? Como queira. É a mensagem central, tá? Lembramos novamente nosso querido grupo, né? Porque agora nós vamos entrar. A gente falou do grupo, falamos da situação, mas vamos entrar agora na missão deles, né? Falar um pouquinho da missão desse grupo, o grupo específico comandado que participa o Filomeno de Miranda, né? Que está aí com o Filomeno de Miranda, o Gracindo, Marta, o Dr. Dalbo, né? Toda o Cláudio, a Média Amália, todo esse grupo é o grupo que vai atuar do capítulo 5 em diante, né, nos atendimentos que eles vão fazer, né? Mas essa aí é o grande grupo. A gente fez esse diagrama, esse organograma para a gente entender quantos estão envolvidos, né, no Brasil, né? Plano espiritual, plano material, desencarnado, encarnado, todo mundo conectado, né, para passar pela pandemia, mas a ajuda do plano espiritual, né, indescritível. Eles estão a postos, né, e atentos às situações, né? Lembra que os clarins tocaram, né? Então, eles estão lá. E aí o Filomeno Miranda vai falar que a missão do grupo, na verdade, o doutor Dalbo, né, ele está fazendo a preleção,
fala do vírus, a gente falou um pouquinho do vírus também na aula passada, né? Mas ele faz a preleção e diz: o nosso labor é de inspirar as pessoas às condutas saudáveis. Interessante uma frase que é inspirar as pessoas às condutas saudáveis. Eles estão inspirando, mas não estão interferindo no livre-arbítrio de ninguém. Então, vejam bem a atenção da frase, né? Ao abraço das diretrizes de segurança propostas pelas autoridades de saúde, né? Nós vamos falar já aqui de disciplina e obediência, né? Manutenção do comportamento moral e da convivência doméstica, desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade e respeito, cooperação e vínculo com o mundo espiritual. Cooperação e vínculo com o mundo espiritual. Olha que interessante. Desde que a viagem carnal é sempre temporária. Né? Eu não sei se eu botei algum comentário aqui. Sim, botei um comentário aqui e eu vou já passar a palavra para o Paulo, para ele retomar o comentário que ele iria fazer na aula passada, mas eu vou pedir para ele fazer agora nesta aula. Paulo está aí, tá? Eu vejo Juliana. Eu vi Juliana. Então tem uma frase interessante, né? Nosso labor inspirar as pessoas a condutas saudáveis. E aí ele abre, né? Obediência às diretrizes de segurança, manutenção do comportamento moral, seguir, né? Aderir a regras, a leis, né? E da convivência doméstica. Manter aí a paz dentro do lar, manter o equilíbrio dentro de casa, né? Então, assim, são frases de reflexão. E ali tem uma frase que está... E cooperação e vinculação com o mundo espiritual. Então, é uma frase interessante. Porque ele está colocando a frase, né, a vinculação com o mundo espiritual, mas a gente pode se vincular ao mundo espiritual de duas maneiras. Quem arrisca? Quais são as maneiras? Usar aquela frase da nossa mãe lá do passado. Quem arrisca? Que maneiras podemos nos vincular com o plano espiritual? Através dos nossos pensamentos. Mas você diz assim, em relação de quando a gente está encarnado, que a gente está dormindo, nosso corpo físico está descansando e o espírito estaria mais livre para estar em contato com o plano espiritual? Não sei. Positivo. Aí aonde é que ele vai? Onde que ele quer, né? Os nossos afins. Exatamente. Então, né, o espírito vai onde está o pensamento e o coração, né? Diga que com quem andas que eu te direi quem és, né? Aquela frase, né? Quem é do século passado, como eu, escutou bastante da mãe, né? Então, eu posso me vincular ao mundo espiritual de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Por isso que ele bota cooperação e vinculação com o mundo espiritual. Aí a gente tem que parar para pensar. O que ele está dizendo? Né? Porque na sequência, eu vou passar também para o Paulo comentar, mas ele vai dizer: cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob as injunções penosas em processos de depauperamento das energias e desencanto das existências. Hã? Então, tem um parágrafo anterior. Paulo, faz o teu comentário da aula passada, até para deixar você também falar. Ju, teu pai tá por aí? Eu não... Ele tá com problema na internet.
Então, depois, assim que ele puder falar, ele dá um grito que eu deixo ele na palavra. Mas na semana passada, eu acredito que o Paulo ia comentar sobre um trecho do livro, tá? Que está um parágrafo anterior. Deixa eu puxar aqui o parágrafo. Acabei, gente, tendo que derrubar tudo aqui por causa da internet. Da internet. Todos hoje estamos aí enfrentando desafios do mundo moderno com a internet. Então, parágrafo antes dessa questão, ele com cruéis obsessões, o que ele está falando? Tá? Ele vai fazer um parágrafo assim, desnecessário elucidar que, nesse momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, depois eu vou voltar nessa frase, tá? Provações coletivas e testemunhos programados pela vida. Abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desaciçados que volvem à terra e se entregam a vingança infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Tá? É mais um fator da pandemia. Além do medo, do pânico, do egoísmo, de uma série de desrespeitos que houve, uma série de outros fatores que foram gerados o quê? Né? Ali tem, você abre a porta, você vai se vincular ao mundo espiritual da forma equivocada. E se você tem um momento, né? Aí volta de novo a frase dele. O trabalho, né? A manutenção do trabalho do bem. Por isso a importância da gente, quando está nesse momento, trabalhar em prol do outro. Procurar um trabalho de ajuda. E ajudando o outro, a gente esquece do que está acontecendo e eleva o pensamento. É a laborterapia. É batata, gente. É batata. Tá? Tinha se eu não me engano, a diretora da mesa que a Michelle trabalhava em Manaus, né? Quando ela sentia que ela estava em casa, sentia que estava começando a dar vazão a alguns pensamentos meio torto, ela ia limpar o quintal, ia cortar planta, ela ia trabalhar. Ela falava: quando eu vou trabalhar em algo assim mais pesado em casa, some todo mundo. Que espírito gazeteiro não quer trabalho. Ele quer ficar nessa emanação e afundar. Então, você vai trabalhar, fazer qualquer coisa boa, né? Some todo mundo. Você comenta mesmo, quando eu também me estaria ainda tentando fazer o YouTube. Né? Mas então, principalmente, ainda mais quando você vai trabalhar no bem, né? Para a gente não abrir porta. E ali, eu não estou mostrando a frase, né? Mas o que vocês entendem de testemunhos programados pela vida? Num outro ponto da pandemia. Abri para vocês. Testemunhos programados pela vida. Vida com V maiúsculo. Vida com V maiúsculo, exatamente. Bem observado, Juliano. Quem está lendo o livro está com V maiúsculo a vida. Quem não passou por nada na pandemia, entre aspas, o que aconteceu? Passar por nada, vamos falar assim, não teve Covid, não foi internado, não teve um parente, ou que teve até, né, mas vamos falar do selfie. O que aconteceu? Né? Não tive Covid, não fui internado, não tive nada. Mas eu fiz algo. O que é dar testemunho, gente?
Uma frase que Jesus falava muito. Eu dou testemunho das obras do meu Pai. Turma, vamos lá. O que é dar testemunho? Filosofia. Falar sobre ou falar de? Testemunha é quando você viveu, né? Senão é contar a história. Exatamente. Exatamente. Tá? Isso é muito importante a gente ter isso como uma reflexão, né? Lembra que a gente falou isso, mas é importante a gente entender o seguinte: cada um de nós tem uma programação, né? E tá todo mundo no lugar certo na hora certa. Lembra quem faz a condição, quem cria essa teia grande da encarnação é Deus. Então ninguém está encarnado nesse momento à toa. Ninguém. Então, mesmo aqueles, né, que, entre aspas, não passaram por nada, não foram internados, não tiveram parentes mais próximos que faleceu, ou que foi internado em estado grave e voltou, né, que perdeu o emprego, que teve um vizinho, um parente se suicidou, enfim, teve várias situações, né, ao redor da gente, tanto família como ao redor, né? Mas eu tinha uma prova, eu tenho uma prova. Dar testemunho. Lidar com esse mundo, estar presente e ajudar, cooperar, ser solidário. Já que eu não tive que passar por uma prova maior ou por uma expiação, nesse momento, a minha prova é outra. É a da solidariedade, é da paciência, é do trabalho, é de levar a palavra de equilíbrio. Essa era a minha prova. O mundo, nossa evolução, livro dos espíritos, ela sim, ela é individual enquanto criatura. Mas a coletividade toda tem que subir. Então, mesmo que eu não esteja diretamente dentro, eu tenho que passar, eu tenho que estar junto, porque eu tenho algo a resgatar coletivamente. É o testemunho. É o que Jesus falava. Eu dou testemunho da obra do meu Pai. Por que ele falava isso? Porque ele via o que Deus fazia. Essa é a diferença. Ele falava sobre Deus. Ele podia falar, porque eu e o Pai somos um só. Ele falava, deu testemunho do que eu, porque ele viveu, ele faz, é ele, né? Fazer uma comparação, né? O Evangelho de Mateus é testemunho do que ele viu de Jesus. Lucas e Marcos não. Que Lucas e Marcos não viram. Eles falaram de Jesus. Porque eles foram depois. Levi não. Levi deu testemunho. Ele viveu com Jesus. Ele escreveu o que ele viu. O que ele testemunhou. Essa é a grande diferença. De quem estava ali do lado a lado e captando. Né? Mas, Então, a Vitor, gente... você está Por inferindo, favor. só para ver se eu estou entendendo o teu ponto, você está inferindo que só quem deu testemunho na situação do Covid, no contexto do Covid, quem podia dar testemunho, eram as pessoas que não tiveram algum problema sério? Não, 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 não. Não, eu quero dizer ao contrário, Juju, né? Vou dizer o meu caso, né? Eu não tive nenhum familiar meu com Covid, né? Familiar direto, né? Minha casa, né? Eu, Michele, né?
e Vitório, né? Vivemos em casa, não pegamos Covid, não tivemos que passar por uma internação grave, nem mamãe. Eu visitei mamãe toda semana, desde que a pandemia, desde que o isolamento começou. Não tivemos nada, nem as cuidadoras da mamãe, nada. Mas eu tive colegas de trabalho que perderam quase a família toda, tive colegas de trabalho que estavam em pânico de trabalhar, de sair de casa, não sabiam se visitavam a mãe ou não, muitas pessoas nervosas, né? Tanto que a gente teve que ir no trabalho, né, instituir uma reunião semanal, mesmo naquela época, para trazer um alívio. As pessoas me ligavam achando que iam perder o emprego, que a empresa ia falir. Aí entrava em parafuso. Como é que eu vou arranjar emprego se eu perder o emprego que não pode sair de casa? Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente montou vários fóruns dentro do trabalho, né, semanais, via reuniões virtuais, para acalmar as pessoas até, olha, empregabilidade, a empresa não vai fazer isso, não é assim, calma, né? Mas falem, não é para engolir o medo, mas falem o medo que vocês estão sentindo. Tudo isso foi um testemunho que demos de uma situação que aconteceu. E a gente Sim, teve que... isso que eu tinha entendido. Todo mundo teve testemunho para dar, né? E teve testemunho para assistir, né? Para ouviu também, observou o testemunho das pessoas, independente de como foi, né? Quem passou por situações sérias diretamente teve outro tipo de provação, outro tipo de expectativa, outro tipo de foco, eu acho, né? Porque se você tem alguém muito próximo da tua família passando pela doença especificamente, teu foco vai estar todo ali. Se você não tem, seu foco pode estar em acalmar quem tem, né? Em tentar persuadir aqueles que não estão se cuidando da forma como você acha que você acha que eles deveriam se cuidar, porque também não tinha, né? Difícil falar de certo e errado, mas a gente tenta dar testemunho também disso, né? Olha, eu estou fazendo isso, está dando certo. Vamos fazer isso também? Mas eu acho que todo mundo, na situação do Covid, todo mundo foi impactado de uma forma ou de outra. Eu cheguei a ficar. Eu fiz tudo que eu achei cientificamente que eu devia fazer para não pegar. E mesmo assim, chegou um ponto em que eu comecei a me sentir culpada, porque todo mundo à minha volta tinha pego, menos eu. Mas será que eu mereço? Mesmo assim, né? Aí fui me apegando na ciência, porque realmente eu tô de máscara, eu tô fazendo isolamento, eu tô e tal, né? Não é? Eu não sou especial por causa disso, não. Eu só fiz umas coisas aí que me favoreceram. Mas Chegou a pensar assim, o vírus não gosta de mim, né? Ele não me quer. Ninguém me ama, nem o vírus, né? Meu Mas Deus do tudo céu. virava motivo de reflexão. Tudo. Observar as discordâncias, observar o que estava acontecendo com as pessoas na convivência familiar, que está colocando aí doméstica, né? Quantas situações aconteceram aí desde as menos desde as mais básicas até as mais complexas, violentas e tal, divórcios, tudo mais. Tudo gerou reflexão para mim, tudo. Não E tinha acho que dia que eu refleti em 3 coisas diferentes relacionadas à Covid. e acho que esse é o ponto, né, até de entender. Teve casos também de pessoas, eu não tive nada, não tem problema nenhum, não tô nem aí para o que aconteceu na pandemia. Aí nós que não tá, esse eu acho que é o entendimento que a gente tem que ter, né? Veio para chamar a atenção, até para quem não teve nada. Como você falou, não posso ser ungido, só eu não tive nada, né? Tem algo a mais aí no reino, não é possível, né? Tem algo a mais aí, né? Qual é o meu papel? Esse é que é o ponto, né? Então, às vezes é mais difícil, né, para quem não teve nada por perto de fazer uma reflexão e ver qual é o seu papel, o que tem que estar atento, do que quem teve efetivamente. A falta de dificuldade, ela sempre é mais difícil prestar atenção no que você tem que calibrar. Ô, Alguém me Vitor, chamou, pode falar, por favor. olha só, agora você falando isso tudo me fez me lembrar que também serviu muito para mostrar as pessoas e a caridade.
porque eu nunca vi, em outras ocasiões, mesmo de chuva e tal, tanta solidariedade, tantas pessoas se empenhando para ajudar, com alimentação, a caridade para ajudar mesmo, né? Eu acho que uniu muito esse lado de caridade. Eu acho que também veio esse ensinamento muito forte, que a gente estava ali, não passando pela situação, mas sendo solidária a todos aqui. Ficou muita gente sem trabalho, muita gente sem alimentação. Houve uma corrente muito bonita e eu acho que Eu isso também foi concordo. um aprendizado muito grande. Eu acho que da Covid para cá houve essa mudança de solidariedade, de caridade. Isso ficou muito, para mim, né? Ficou muito. Eu não achava que tinha tantas pessoas caridosas. Eu sempre via as pessoas com outro tipo de atitude. E com a pandemia isso ficou muito forte, muita caridade. E eu concordo com você, Norma, né? E despertou, né? Ao mesmo tempo que despertou claramente quem está pensando em si, né? Que é o mundo pós-pandemia extremamente polarizado, onde, em qualquer questão. Qualquer questão, Bem tudo, né? né? É Qualquer como a questão. gente fala, é separação do trigo. Agora a gente está. Houve muitas mudanças que você vai ver essa mudança Agora, realmente de separação, o joio do trigo. Deu para entender o que eu quis dizer com o joio? sim, Tem agora muitos. a gente vai realmente ver o que é, né? Então, a gente pegar aí o pós-pandemia que você está falando. Sim, a pandemia, ela trouxe para muita gente, eu concordo, né? O espírito de solidariedade e ficar perto. Para alguns, não, né? Para alguns, É, não. Isso variou de país para país, tá? é. Então, E varia e de varia, vivência né? de lá para cá. Nós estamos vendo mudanças de lá para cá. Não é o Exatamente. mundo. Houve Não, muita mudança. Muitas coisas mudaram. eu estou em E viagem ela a trabalho essa serviu para. semana. Eu estou em viagem a trabalho essa semana, né? Então, eu passei a semana na Califórnia e estava com um francês, estava com um americano, né? E aqui na Uhum, Califórnia, naturalmente, tem muito mexicano, né? uhum. E aí, claro, né? 4 países diferentes, né? Embora todo mundo nos Estados Unidos, mas 4 países diferentes falando sobre o mundo, né? E Isso. o problema é igual nos 4 países. A mesma agenda. A mesma Uhum. agenda. Né? A agenda é É, igual, os problemas são iguais. Né? Aonde está a é. polarização? Né? A mesma agenda para todo mundo. E eles vão dizer, são quatro nações. E por incrível que pareça, a opinião, né, a agenda é igual e a opinião vai no final das contas no mesmo lugar, né? Está faltando liderança em todos os países para dar uma direção. Então há Isso é verdade. uma É. descrença geral, a princípio, pelo menos na comunidade que eu estava, em quem lidera os países. Os países. Até porque o europeu hoje, se conversar com o europeu vive a guerra, né? Então a guerra está pertinho deles, né? Eles vivem mais isso, né? Do que de repente a gente, hemisfério norte, hemisfério ou América do Sul, né? Mas eles estão mais uma vez lá no continente deles com uma guerra, né? Em século XXI, incabível, né? Então, mas aí todo mundo fala, bom, o que está faltando, né? No fundo, solidariedade, as pessoas. Não, acho que está faltando é o exemplo de quem assume o papel de liderar uma nação que está horroroso no mundo inteiro, É verdade. né? Então, Sim, concordo. então, a agenda é igual, eu posso, pelo menos dos 4 países que eu citei aqui, a agenda dos assuntos, a agenda dos assuntos que eu estou dizendo, política, educação, né, família, é, uso do dinheiro público, né, todo. Né, a agenda é a mesma, sempre as mesmas discussões, né, mesmíssima. Então, é o mundo pós-pandemia que as coisas estão ficando muito claras. Eu acho que é aí que vem justamente o flagelo destruidor para sacudir,
né? Então, passamos, né? Mas é agora que está vindo realmente a grande separação, a grande evidência para separar, né? Acho que é aí que é o ponto, né? Vitor, Por favor. então, ontem eu estava assistindo, essa madrugada, na verdade, que eu fiquei assistindo um vídeo do Haroldo, e aí ele estava falando sobre missão. E aí você falando aí a respeito de testemunho, dessa conversa também com esses representantes de diferentes países, eu acabei fazendo uma associação entre missão e testemunho, né? E esse momento pós-pandemia, né? De que maneira? O testemunho, né, me parece algo mais pontual mesmo, né? Situações que a gente passa, né, tanto na esfera individual quanto coletiva, e que exige de nós, né, determinadas posturas se a gente quiser sair melhor, né, daquela situação. E aí eu fiquei pensando, né, fazendo associação com a missão, porque o que ele estava trazendo, o Haroldo, né, dizendo todos nós temos, né, missões, as mais pequeninas, as mais grandiosas, né, do nosso ponto de vista, porque missão mesmo é aquela que a gente consegue concluir com louvor, né? Então não importa, não tem pequeno nem grande. E aí eu fiquei pensando, né, nas várias problemáticas que a pandemia trouxe, né? Desde quem estava no hospital com familiar, ou quem passou, né, pela internação, ou quem estava passando por uma situação dentro de casa, por exemplo, porque aqui no Brasil, pelo menos, não sei no mundo, né, mas aumentou muito a questão da violência, pelo menos se tornou um pouco mais visível, né, da violência doméstica, né, e várias situações assim. E aí eu fiquei pensando, né, poxa, se, conforme o Haroldo fala, né, a nossa missão, ela tem a ver, ela tem dois aspectos, digamos assim. Uma que é a principal, que é a gente passando pelas situações, a gente conseguir fazer o nosso autorresgate, né? Perceber o que cada situação daquela está trazendo para a gente se melhorar. E a segunda, não menos importante, é qual o meu papel como ajudante na criação, né, no trabalho divino. Então, ele deu até um exemplo, um professor que vai para o interior, lá para o sertão do Brasil. O principal ali não é que ele vai lá como missionário, vai salvar aquelas almas, não. Em primeiro momento, ele está indo lá porque ele tem uma necessidade de autoaprimoramento com aquela situação. E em segundo, de que maneira ele lá fazendo esse autoburilamento, ele pode contribuir com aquela coletividade. E aí sim está ajudando, né, no papel, né, junto a Deus, né, no trabalho, né, que ele foi convocado para contribuir. Aí eu fiz essa associação. No caso, né, do testemunho, que a gente também está atuando em duas dimensões, né, independente de que posição a gente tivesse. Mas a gente está ali por um processo de autoburilamento e também, né, precisando nos perguntar qual a minha parte me cabe, né, nesse trabalho aí na coletividade para ajudar, Sim. né? Bem, Aí é não, bem isso. colocado, maravilhoso comentário, Érica. Muito relacionado até ali, né? Como me vinculo ao mundo espiritual. Bom, como você estava falando, né? Eu estava olhando para a frase, aí me veio, né? Você imagina, o plano espiritual preparado para passar por isso, ele precisa de trabalhador encarnado. Não é trabalhador espírita, ele precisa de. Deus se comunica com os homens através dos homens. Se eu não me vinculo ao plano espiritual de modo a cooperar, eles perdem ajuda. Perdem ajuda. Caramba, perfeito. Ele falou até exatamente isso com outras palavras. Ele falou assim que a gente fica pedindo para a espiritualidade direcionamento, orientação, né? E aí a espiritualidade ela sabe qual o direcionamento e a orientação, mas ela precisa de mãos, né, encarnadas que cooperem para Exatamente. exatamente o que você falou, né? Para que o direcionamento aconteça na Terra, né? É. Perfeito. Isso Exatamente, né? E aí você falou, eu estava pensando, falei, nossa senhora, é mesmo, né? Porque aí, ali, aí a própria. A gente passou por essa situação no trabalho, né? As pessoas começaram a ficar com medo, pânico de perder o emprego, né?
E porque trabalhando de casa, né? A empresa, o que aconteceu? Claro, né? Todo mundo falando, vai parar, não pode, economia, sei lá o quê. As pessoas começaram a ficar em pânico. Vou perder o emprego, como é que eu vou arranjar emprego com tudo fechado? A gente teve que montar grupos virtuais para esclarecer, né? Aí eu fico imaginando, né? Pô, será que o que eu falava, eu e os demais, né? As demais pessoas que tinham essa responsabilidade de trazer esse alento para os empregados, para as pessoas, né? Será que naquele momento, em algum momento, elas não estavam sendo inspiradas a trazer um sentimento de alívio? Com certeza. Né? Se bem intencionado, a gente vai falar já isso à boa vontade, né? Com certeza. Né? A gente viu lá o grupo, a quantidade de espíritos que estão atuando na crosta, inspirando, mas ele precisa da nossa boa vontade. Né? Então, bacana esse comentário teu que você da palestra do Haroldo, né? E fazer a gente a fazer essa reflexão também. Né? E não menos importante, não é o comentário, gente. Cruéis obsessões, né? Quem estava lá sossegado ou quem estava lá esperando uma brecha, a porta abriu. Né? A gente não pode, né? Nós sabemos disso. A porta abriu. Aí eles entraram mesmo, né? E acabou juntando com prossigam sobre as suas injunções, né? Ou seja, estavam realmente comandando penosos processos de depauperamento das energias e desencanto das existências, tá? Depauperamento das energias, as pessoas vão se consumindo, né? Alguns, infelizmente, né? Se mataram, né? Então, teve um bocado de coisa da pandemia. Vou mandar um pouquinho. Aí ele vai continuar, ó, teremos que unir a compaixão e a caridade ao amor que disciplina. Vamos guardar essa frase. Ao amor que disciplina e à justiça que não falha. É justiça. Aos espiritólicos que gostam de ler lá o Código Penal da Vida Futura e pensar em vingança e justiça, não é vingança. De modo a apressar esses dias, tornando-os menos tormentosos, de modo a apressar esses dias, tornando menos tormentosos, em demonstração vigorosa da proteção de nosso Pai aos seus filhos transviados da estrada que conduz à verdade. Olha que frase linda que ele colocou. Demonstração vigorosa da proteção do Pai, providência divina, vigorosa, a filhos transviados da estrada que conduz à verdade. A frase tem uma potência, como diria aí o Fogaça, né? Incrível. Os transviados estavam sob vigorosa proteção de Deus. Vocês nem imaginam o que é isso, gente? Não, a gente não consegue. Não é que eles estavam sossegadinhos, sem problema nenhum, tudo certinho, seguindo ordem. Não é esse que está na frase. Está na frase os transviados da estrada que conduz à verdade. Que frase! Que frase! Né? Aí essa é a providência divina. Alguém ia falar, por favor, fale. Desculpa, não sei se. Eu estava pensando aqui, às vezes, né, nesse momento da pandemia, tem pessoas que falaram assim, poxa, mas a fulana era tão boa e faleceu, e tem tanta gente ruim aí, né, fazendo, que não pegou nada, né? Aí eu fiquei pensando, quando você foi falando, né, se fosse um homem de bem, não é para todos os casos, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. É mais ou menos isso, né? Porque, assim, de quem é mais a necessidade, talvez, de estar encarnado? Eu sei que não é Do mais generalizado. necessitado. Então, dos transviados, né? Quando você foi falando assim, eu fiquei pensando, não é mérito, né? Para alguns pode até ser, mas eu acho que a grande maioria de nós, né? É pela própria misericórdia divina que a gente continuou, que talvez seja a última oportunidade, né? Exatamente.
salvando um ou outro missionário, né? E coincidentemente eu li hoje uma rápida chamada de uma matéria, né, em um dos jornais do Brasil, né, que eles estão catalogando, tem mais de 500 crianças no Brasil superdotadas. Aparecendo. Eu ri, né? Eu ri comigo mesmo, né? Então, salvando alguns que estão em missão e vão ter que ir até o final da missão, missão mesmo, né? O restante, se está ainda encarnado, é porque tem coisa para fazer ainda. Ainda não conseguiu ficar liberto. Alguns desencarnaram porque já se libertaram, estão livres, livre, leve e solto, mundo de regeneração, uhul, fui, né? Mas outros, a gente já leu também, que desencarnaram, porque, olha, deu, né? Não dá, e desculpa, amigo, mas você está sofrendo mais do que te ajudando. Então, eu vou botar você num outro mundo lá que você vai começar a se ajudar melhor, né? Infelizmente, você está se prejudicando. Mas quem ficou, eita, não tá ruim ainda, né? Vamos mais de novo. Vamos mais um cadinho. Não deu ainda, não. É isso que a gente tem que entender, né? Vitor, Algum, por favor. sobre essa frase, sobre a reflexão da Érica, eu fico pensando o quanto que os estudos auxiliam a gente, né? Porque vai da interpretação da morte, né? Aquele que era tão bom foi e o que não era tão ficou, que não era tão ficou. E como a gente enxerga a morte de uma maneira diferente, que é só uma passagem, e tem essa noção da continuidade da vida, como a gente enxerga de maneira diferente. Então, quão é importante o estudo que a gente faz e essa interpretação, e o quanto a gente pode ajudar a todos da nossa maneira, claro, aqueles que também querem participar dessa reflexão e acolher esse ensinamento, mas para que possa ter uma visão diferente, né, uma interpretação diferente disso. E uma outra coisa é que vocês estavam comentando sobre o período da pandemia, sobre os estudos virtuais que culminaram, né, nessa época, e o quanto foi bom, né, dava a sensação, claro que isso estava acontecendo, de que aquela luminosidade que a gente também recebia no centro espírita, ela foi se pulverizando através dos lares que estavam participando dos estudos, que muitas das vezes não tinha oportunidade de fazer um evangelho no lar e de manter aquela luz remanescente que a gente trazia do centro para nossa casa, e isso acabou se perpetuando não, mas se firmando fora do centro, à medida que a gente ia também trazendo para o nosso lar esses estudos, né? Então, essa luz, ela foi se espalhando e se multiplicando também, né? Eu fiquei com essa Amandita, impressão. maravilhoso teu comentário. Maravilhoso, Amandita. Oi, Amanda, Michele. Então, olha, isso que você está Oi. falando aí, eu lembrei muito, o próprio Jacob Santrovão, ele tem várias lives da época da pandemia, que ele fala isso, que a gente como espírita, uma das coisas que a gente teve que aprender, e nem todo mundo caiu a ficha para isso, tá? É que como é que a gente é espírita fora da casa espírita? Porque a gente, na verdade, a gente se transfere, né? Então, a gente vem, muitos de nós viemos aí de outras religiões, e não só de hoje, mas de antes também. Então, a gente tem ainda aquilo muito marcado dentro da gente, o templo de pedra, né? E é claro que a casa espírita tem toda uma questão espiritual, uma proteção, um ambiente, é tudo, né? Mas como é que eu faço aquilo dentro do meu lar? Como é que eu transfiro isso para dentro do meu lar? Então, é claro que a gente está falando que nem todo mundo consegue isso em função de outras questões, né? Mas um dos aprendizados que a pandemia trouxe é como que eu consigo fazer isso no momento que o centro está fechado, né? E será então eu não vou ser ajudada? Então, muita gente se desespera, porque não tem o passe, porque não tem a casa. Então, é lógico que a gente a gente ainda precisa do conforto, né? Mas isso foi um aprendizado que trouxe naquele momento e que a gente tinha que parar para pensar e refletir, né? A prova é que a espiritualidade a quantidade de estudo que a gente teve, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? E dentro do que a gente vê hoje, basta abrir o YouTube e você vai ver uma quantidade infinita de estudos que ainda são hoje virtuais e que naquela época não existiam,
E isso tudo traz para a gente a condição de que, como é que eu consigo viver sem a casa espírita? Eu tenho conhecimento hoje suficiente para trazer o que eu tenho na casa espírita para dentro do meu lar? Tem uma das obras do Manuel Filomeno de Miranda em que ele traz eu não me lembro exatamente da obra que fala isso, mas eles montaram como se fosse um quartel, né, ali de trabalho, como eles fazem nas casas espíritas, né, nas obras, dentro da casa de uma trabalhadora espírita. Por quê? Ela vivia, no caso dela, né, ela vivia só, mas ela tinha o costume do estudo. Então, ela fazia as reflexões dela, fazia as meditações, ela fazia a oração, ela estudava. Então, a casa dela tinha uma ambiência propícia. E eles utilizam a casa dela como posto de trabalho. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente chega à conclusão de que eu posso fazer isso sim dentro do meu lar. Né? Eu posso. A gente sabe que a casa espírita ela é necessária, até porque quantos não têm esse conhecimento, quantos precisam de ajuda, precisam de esclarecimento. Mas para nós que já estudamos, que já temos um certo grau de conhecimento, nada nos impede de transformar o nosso lar nesse templo de luz, nesse templo de paz. Agora requer nosso trabalho, né? Então, esse comentário é pertinente porque isso aconteceu muito na época da pandemia. Muita gente se desesperou por falta da casa espírita, de não ter o passe. E a gente tem, alguns de nós já temos conhecimento suficiente para fazer isso em casa, a conectar através de uma prece, né? Receber um auxílio da espiritualidade amiga, de fazer esse processo nós com o conhecimento que temos. Faz sentido? Faz sentido, total. Eu tive realmente essa sensação e eu participei de muitos estudos na época. E como você falou, esse material está disponível. E se você vê a gama de material que ficou disponível desse período e que está até hoje, nossa, é muito material. E é muito legal porque a gente não tinha tanto estudo disponível assim na web, né? E muitas pessoas se mobilizaram para fazer, e dando a oportunidade de outras que não tinham tanto acesso à doutrina para poder acessar esse material também e refletir de uma forma diferente a partir de então, né? Exatamente. O Haroldo estava falando outro dia, estava assistindo Os Mensageiros, eu acompanho o estudo da obra Os Mensageiros, né? E aí ele estava falando assim, gente, o conteúdo que tem no canal Espiritualidade e Vida, nem numa reencarnação a gente consegue terminar de assistir, de tantas horas de estudo que tem disponível, né? Então, realmente, aí a gente tem que começar a perceber isso, parar de só querer receber, né, que nem criança, e começar a crescer nesse aspecto, né, tendo mais responsabilidade do uso do conhecimento que a gente adquire para isso. Bom, tem uma pergunta aqui que o Vitor deixou. Olha, o amor que disciplina, disciplina liberta? Acho que a pergunta é: disciplina liberta? Isso aí. Vocês acham, gente? Disciplina liberta ou não? Fale de citar Legião Urbana, não tem problema não. Veja. Disciplina é liberdade. Ter coragem é ter vontade. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito fria. Aí ele exagerou na dose. Eu acho que sim. Eu acho que adoro Legião. E adoro. Acho que sim, porque assim, disciplina requer repetição, né? Repetição tem a ver com hábito, né? Implantação de novos hábitos. E se a gente quer se libertar, né, de determinadas questões, a gente precisa repetir novos hábitos, né? Colocar novos, substituir, né, os hábitos. Isso a gente só consegue com disciplina. O querido benfeitor Emmanuel, no Dever e Liberdade, ele vai dizer a frase: disciplina é alicerce da vida. Né? O alicerce da vida é a base. Então, a vida sem disciplina, ela desmorona. E disciplina, né? Lembrando lá a famosa pergunta
perguntas do Chico, né? O que eu vou precisar, né, para fazer essa empreitada que o senhor está me oferecendo, né? Primeiro, aspecto disciplina, né? E o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. Então, do latim, educação que um discípulo recebe de seu mestre. Quem é o nosso mestre? Que também pode ser entendida por regra e a responsabilidade que determinado indivíduo, grupo se impõe sem orientação ou posição de terceiros. Tá? Capacidade do indivíduo de fazer algo por si só, porque ele entende, né? A gente pega que a educação de um discípulo que recebe do seu mestre, né, que nos educa é Jesus, e eu vou fazer uma frase minha, né? É a minha capacidade, né, ou aquilo que eu me imponho de seguir o que o Cristo me educou, sem que ninguém tenha que me pedir isso. E aí a gente tem que botar uma palavra que é obediência. Saber escutar com respeito a mensagem recebida. Né? Obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Tá? Então, ó, revolta insensata deixa cair. Tá? Fardo de provações. Né? Então, a gente não passa por provações? Passa. Se eu não tenho obediência, não tenho disciplina, né? Não vou conseguir levar meu fardo até o final, né? A minha cruz até o final, né? E cada um de nós, a gente sabe pelo exemplo do Calvário, que a gente leva a cruz até o final confiando em Deus. Não é acreditando em Deus, confiando em Deus. Eu não preciso ver o que tem depois. Basta eu confiar em Deus. Que eu vou ter a certeza que tem depois é bom para mim. Muito bom para mim. Até porque acabamos de ler que a providência divina, ela não desampara e está o tempo todo presente aos transviados do caminho da verdade. Né? Então, o pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item número 8. Então, a gente está trazendo essas duas, a obediência dentro do Evangelho, a disciplina, a definição geral, mas a frase do Emmanuel, né? Então, como se eu não tiver, se eu não... Vamos colocar uma frase cumprida, né? Se eu não escutar a educação que o Cristo está me passando e eu não aceitar isso, não aceitar repetir ou viver segundo isso, sem ficar, né, criando caso, né? Então, eu escuto o que o Cristo me passa, eu vou me colocar numa condição que vou repetir o que ele está me passando, sem entrar em murmúrio, sem falar nada. Isso vai me trazer o quê? Liberdade. Frase grande de novo. Eu, discípulo de Jesus, que é o mestre, modelo e guia, o escuto com respeito a mensagem que ele me passa, que é a educação que ele me traz, e eu coloco em prática essa educação sem reclamar, sem ficar aborrecido, porque essa educação, é esse trabalho repetindo essa educação, esse ensinamento,
que vai me trazer o quê? A base toda da minha vida e que vai ser igual à minha liberdade. Foi lá? Disciplina e liberdade. Cristo foi disciplinado muito. Disciplinado, muito livre. A gente já falou isso semana passada. A gente tem que, quando falar do Cristo, tirar essa imagem de pobrezinho na cruz que morreu. De pobrezinho na cruz não tem nada. Ali tinha um espírito extremamente liberto, livre, feliz, porque estava o quê? Cumprindo 100% da vontade de Deus, da educação que ele recebeu do Pai. E sob a razão, ele estava obedecendo. Não era orgulhoso, nunca foi egoísta e orgulhoso, em nenhum dos seus momentos na Terra. Era resignado, era liberto, era livre. Mais um dos exemplos profundos que o Cristo nos deixa por ações, né? E todo o Sr. Allan Kardec, como não poderia deixar de ser, né, percebe, capta, muito bem captado, né, alguns pontos e traz isso no Livro dos Espíritos, né? Liberdade, na lei de liberdade. Há no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento que lhe permita desfrutar de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece obstáculos. Pode impedir-se sua manifestação, mas não aniquilá-lo. A resposta é altamente aberta e carece de nossa reflexão. Porque aqui o Kardec não deu sentido para o pensamento, sentido que eu digo positivo ou negativo. Muito menos os espíritos. O pensamento não tem obstáculo. Tá? Ele não está dizendo bom pensamento, não tem obstáculo. Não, é o pensamento. Tem que refletir a resposta. O seu Kardec percebeu. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve-o segundo a sua justiça. Liberdade de consciência. O Kardec é fantástico, né? Ele percebeu que a resposta estava aberta. Peraí. Para que lado vai o pensamento? O homem é responsável perante Deus sobre os seus pensamentos. E aí vai condenar ou julgá-lo, ou condenar ou absolvê-lo na justiça divina, é Deus. A liberdade de consciência e livre-arbítrio. Kardec ele vai perceber de novo, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar. Que só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. O inconsciente é terreno que ninguém pisa. Alguém uma vez me falou isso. Ali está falando da consciência. Né? Se o homem regula por suas leis as relações entre os seres humanos, Deus, por meio de suas leis, regula as relações do homem com Deus. E aí, gente? Comentários, reflexões, profundo, extremamente profundo.
que temos a dizer aí? Eu acho que está tudo certo, é por aí mesmo. O pensamento é com Deus. Eu vou prestar conta do meu pensamento até a mim mesmo no futuro, né? E o pensamento é tudo. Se eu penso mal, eu estou fazendo mal. Se eu penso bem, estou fazendo bem. E só Deus sabe o que eu penso. Ninguém consegue ainda saber o que a gente pensa. Isso aí é muito real. A gente tem que... Porque não adianta eu não falar as coisas, mas se eu penso, não adiantou nada. A gente está preso ainda. E é muito importante isso, esse aprendizado. É engraçado que o Espírito coloca que a consciência é um pensamento íntimo. Lembra onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência. A consciência é que está escrito. A lei de Deus, e Deus está no pensamento. Vitor, Por favor. se você aqui Ah, tem uma atitude que infringe o nosso Código Penal terreno, você vai ser responsabilizado pela sua ação, você pode ir para a cadeia, não é? Ou você pode ser processado, pagar uma multa, etc. e tal, não é? Não é assim que funciona na Terra? lei Agora, dos homens. nós não aprendemos que no plano espiritual os pensamentos representam as nossas atitudes, a materialização do nosso sentimento, de tudo que a gente é? Então, se aqui na Terra tu é responsabilizado pelos seus atos, no plano espiritual você é responsabilizado também pelos pensamentos que você emite. Você cria ideoplastia, você emite pensamentos que vão se somar com outros para que algo aconteça. É o que está acontecendo na Terra atualmente. Por que que você estava, naquele momento você estava perguntando dos comentários que eu queria fazer, eu estava aqui brigando aqui com o computador e minha internet aqui. O Webex não queria entrar no computador de jeito nenhum. Tá sentindo sua falta. Não, mas eu estava ouvindo porque o pessoal está lá na sala, eu estava escutando. Veja bem, não os comentários, aquele comentário que você falou, está quase chegando pelo texto que você acabou de ler, é o próximo parágrafo. Mas nesse parágrafo você botou aí, temos que unir compaixão, caridade, amor, né? Justiça não falha, modo de apressar esses dias. E quando ele fala aqui da abertura, né, dos portões, Deus não é justo, não é infinitamente bom, ele não dá oportunidade igual para todos. Então, se nós estamos num momento de transição planetária, né, esses que estavam retidos para não atrapalhar o progresso do planeta, foi dito, basicamente é isso. Olha, é a sua última chance. Vocês agora vão ser liberados, vai depender do que vocês vão fazer, se vocês vão permanecer aqui ou não. E é o momento, né? Que é o meu comentário que está no parágrafo posterior, que vai falar das mídias, das manobras de imposição, de autoridade e tudo mais. Eu venho falando isso para as pessoas aqui em casa também. A gente mesmo, nós estamos no momento da separação do joio e do trigo. Por quê? Quando se fala do dia do juízo final, aquele julgamento, né, que vai separar os bodes das ovelhas, isso é todo momento. Cada vez que a gente termina uma missão, uma tarefa, uma encarnação, a gente passa pelo tal do dia do julgamento. E, de acordo com as nossas atitudes, nós vamos colher mais adiante aquilo que a gente plantou. Então, hoje, o que está acontecendo com o planeta? É ideologia daqui, ideologia dali, confusão daqui, confusão dali. O cara que é milionário quer comprar o mundo, está querendo impor a vontade dele. Ou seja, e está acontecendo um monte É de... comprar até Marte, né, Paulo? Não, e o que está acontecendo? Está deixando o escândalo aparecer, está aparecendo escândalo em tudo quanto é lugar, é na política, no governo
das nações, é gente querendo criar um governo planetário, aquelas coisas todas. Está no momento da separação do joio do trigo. É para todo mundo ver quem é quem. Nesse momento, essas confusões todas, é porque você fica indo atrás de narrativa, acredita, etc, etc, etc. Aí, de repente, tu vê que o cara não é nada daquilo que falou, está falando uma coisa, mas está fazendo outra. O quê? Separação do joio e do trigo. Por quê? Não está dizendo que é a última oportunidade que todos nós estamos tendo, ou vamos continuar, ou vamos ser exilados. Então, está dando oportunidade para mostrar quem nós somos. Aí a gente vem, né? Aí essa parte de sair do pensamento, o pensamento é a nossa ação no plano espiritual. Se aqui na Terra a gente responde pelas nossas infrações, lá em cima também vamos responder pelas Aí vai. infrações mentais. É mais, né? Simples. E você fez a gente vai voltar até, Paulo, nesse ponto que você estava falando do mundo atual, né? No sentido, estava olhando aqui para frente para poder ver qual era o ponto, era a vontade, né? Eu botei esse pedacinho aqui do Mestre de Amor, né? Do Valdo com a Joana, da querida Joana mais uma vez, né? Que ela vai falar uma coisa, né? Ela está falando, a ordem é a irmã gêmea da disciplina, né? Que sustenta a produção e inspira o progresso. Uma frase também muito forte da Joana. Né? Sustenta a produção e inspira o progresso. Produção positiva, né? Vamos entender produção, tudo aquilo que a gente recebe, faz um trabalho e entrega. Né? Produção nesse sentido. Né? Sempre que recebemos algo de Deus, colocamos o nosso trabalho e passamos ao outro, é uma produção. Né? E inspira o progresso. A disciplina não no meio militar, isso aí é a pedra fundamental da estrutura. O que acontece? Você tem um objetivo. Para que você alcance aquele objetivo, você tem determinadas etapas a serem cumpridas. Se você não tiver disciplina, você ou dentro do tempo certo, ou da maneira correta. Então, a disciplina é algo que a gente, de alguma forma, às vezes é imposta, você não é uma pessoa disciplinada, a necessidade vem pela imposição, ou quando você já é uma pessoa disciplinada, você, por exemplo, uma coisa que está muito comum aí, que a gente está fazendo agora, uma palestra pela internet, isso exige disciplina. Ou o tal do trabalho em casa, né? O home work. Se Home você office. Mas não tem disciplina, como é que tu vai fazer o seu trabalho se teu chefe não está ali, não está te cobrando? Você tem que ter disciplina. Isso só e aí você vai fazer justamente um possível, paralelo. só se tornou possível porque existe uma autodisciplina. A pessoa cumprir com as suas tarefas e saber que tem que cumprir, né? E você está fazendo justamente o paralelo, né? O que a Joana está trazendo aqui é a disciplina, mas uma relação muito íntima, muito forte com moral, a sua capacidade de fazer algo independente de alguém estar te olhando ou não. Esse é o sentido de disciplina. Exatamente, porque eu usei um exemplo material para aí a gente chegar no exemplo, né, daquilo que é mais etéreo. A disciplina moral, ela é aquilo que muitas vezes a pessoa se diz disciplinada porque ela está sendo fiscalizada. Não é? Exatamente. A gente tem quem vem No sinal de trânsito porque tem um guardinha ali do lado que, se ele avançar, vai ser multado. Mas quando não tem ninguém, ele para? Não. Exatamente. Isso não quem veio da educação da década de 70, como eu, né? A sala da disciplina era a sala do castigo. Né? Então, isso acaba ficando na cabeça como a repressão, a punição. E não é isso. Esse não é o amor que disciplina, não é isso. E é isso que eu estou tentando trazer justamente com a Joana, e o Paulo falou um exemplo maravilhoso, que é o trabalho em casa que a pandemia forçou, né?
Como é que eu trabalho de casa sem ter alguém me cobrando ponto, todas aquelas coisas que existem por volta do trabalhador? É a disciplina, né? Aí no sentido de moral. Eu vou seguir aquilo. Então, se a gente trazer desse conceito, sem ser o conceito de corrigir algo, como era a escola, a sala da disciplina e a sala do castigo, né? Fez bagunça na sala da disciplina. Mas vamos trazer para um outro espectro, né? Olha o que a Joana fala ali, ó. A disciplina entende-se como um conjunto de deveres nascidos da ordem imposta ou consentida, perdão, né? Felicidade do homem decorre, pois, da disciplina em que este se impõe para educação da vontade. Guarda a palavra vontade, que ela vai ser usada muito já já. Correção dos atos, moderação da voz. Eu falo alto. Domínio dos impulsos, ordem das atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação das tarefas naturais. Fazer o paralelo, mais uma vez, com o exemplo que o Paulo deu. A empresa não me mandou embora, mas ela me botou para trabalhar de casa. Ué, se ela me paga um salário, é meu dever manter as minhas atividades de casa, independente de eu ter um chefe me olhando. Isso está intrínseco, né? Não é o Ruto de casa, agora eu vou. Não, você pode até achar que está enganando alguém, mas tá, a Deus você não engana. Aí vem lá o pensamento. Mas, Vitor, eu acredito também que isso só foi possível porque houve um amadurecimento geral, né? Porque se você coloca, se esse boom do home office acontece há alguns anos atrás, acho que a gente ainda não estava pronto para viver essa experiência, nem tinha tecnologia suficiente para isso. Mas o mundo evoluiu, nós evoluímos e a gente estava preparado para esse momento agora, né? Alguns não tanto, mas a grande maioria conseguiu se adaptar ao home office, né? Por uma situação imposta, claro, mas esse virou um novo modelo de trabalho, uma coisa que antes ainda não estava começando, uma sementinha a ser plantada sobre esse novo modelo, mas teve a necessidade da gente evoluir junto para que isso pudesse acontecer também, né? Sim, corporativamente falando, né, tem uma coisa boa, né? A pandemia forçou o trabalho de casa e isso provou para vários líderes que tinham a tendência de ser microgerenciadores, né, quase senhor feudal, que as pessoas podem trabalhar à distância e que eles não têm como ser onipresentes na vida das pessoas. Então, isso caiu por terra muita coisa, né? Então, isso ajudou muito, principalmente quando você busca um equilíbrio de vida e trabalho, né? Então, isso ajudou muito, que tirou essas barreiras, porque existiam empresas e empresas, né? Mesmo boas empresas tinham uma reticência de abrir o home office, né? Mas isso traz realmente uma produtividade, traz uma coisa boa para o funcionário, né? E as empresas, nenhuma delas perdeu performance, né? E dentro do mundo corporativo, aquelas pessoas que realmente faziam do home office um engano, elas naturalmente caíram, tá? Eu posso dizer isso do meu trabalho, tá? Porque o próprio coletivo passa, né? E a pessoa, quando ela se vê, ela até é a única que não entregou, é a única que não fez nada. Então ela se isola. Ela se isolou, né? Infelizmente, no mundo corporativo, né? Não tem muito jeito, né? Mas ao mesmo tempo também provou para alguns que não conseguem trabalhar de casa, não conseguem, né? Não conseguem, né? Até mesmo porque não conseguem organizar a vida, se perdem em prioridade, se perdem no que fazer, né? Não conseguem ter a disciplina no sentido de se organizar, de trabalhar sozinho. Então sentiram muito e pediam para voltar. Teve casos e casos, né? Não sei como é que a Juliette viu do lado dela, né, na empresa dela, né? Mas eu vivenciei todos os casos, né? Inclusive dessas pessoas que eu preciso voltar para o trabalho, eu não consigo trabalhar de casa, eu me distraio, eu me perco. Ou até,
com isso, mas no ponto de vista mais de facilidades, né? De ambiente propício para trabalhar, né? Mas mantendo nesse âmbito da disciplina, né? E eu testemunho, né? Michele ainda trabalha de casa há mais de 10 anos, né? E eu realmente sempre admirava e sempre admirei ela com relação à disciplina que ela tinha de trabalhar de casa, de ponta a ponta, gente, tá? Acordar na mesma hora, se arrumar, sentar no trabalho, na mesa do trabalho, trabalhar, almoçar, voltar, trabalhar, desligar. A mesma rotina todo santo dia há 10 anos, como se fosse trabalhar na rua. Quando eu fui trabalhar de casa, como eu tinha o exemplo dela, eu, independente de estar de casa, eu acordava, me arrumava e sentava para trabalhar. Barba feita, claro, eu estava de bermuda, mas eu estava com camisa, estava de barba feita, banho tomado, sentava para trabalhar. Era o meu trabalho. Então eu fiz isso uma rotina, fiz isso a minha disciplina, né? Então hoje já no modelo híbrido, né, até numa função diferente no modelo híbrido, né, lá e cá, eu mantenho a mesma coisa, eu e ela, né? Acordamos 5, 6 horas da manhã todos os dias, tomamos café, sentamos cada um na sua mesa para trabalhar e trabalhamos. Almoçamos na hora certa, voltamos, vamos até o final do nosso dia. Normal. Aprendemos isso, né? Eu aprendi com ela, vendo ela mais de 10 anos, né, Mim? Você estava com de casa. Mas ela manteve essa rotina. E muitos, né, alguns, né, estou falando pelo meu trabalho, né, se tinha uma reunião às 9, acordavam 5 para as 9. Aí a brincadeira é, abre a câmera. Ah, não posso que eu estou na cama, eu estou ainda sem tomar banho, sem tomar café. Pô, meu Deus do céu. Né? Eu ia falar exatamente isso, né? Eu estou com a câmera desativada porque é para não pegar a internet, mas eu estou aqui, ó. Eu dou aula para vocês arrumado, eu não dou aula para. Aqui, dou aula, né? Pô, desculpa a fase, mas eu estou aqui no estudo, né? Mas estou aqui arrumado. Eu não estou fazendo estudo da cama, né? E fazia a barba para sair bem na foto. Aí ajuda um pouco, mas não melhora muito, né, pô? Não tem jeito. Né? Pelo menos, como diria o Chico, né? Eu não posso, como é que fazer as pessoas sofrer pela minha aparência, né? Então, né? Então, esse é um. Aí, ó, olha a disciplina, Joana, de novo lá. Ó. Recupera o equilíbrio das emoções e as sutis vibrações animarão o teu organismo. Olha o equilíbrio de novo lá do organismo em prol da saúde do corpo. Parece que Vitor, não, gente, mas essa disciplina até de se organizar, Érica, né? Também te faz vibrações positivas que te dão ajudam no seu sistema imunológico. Fala, Érica. eu estava pensando aqui que parece que a gente está vivendo, desde esse exemplo que você trouxe, né, do ambiente corporativo, que mudou, até a questão da casa espírita, né, na pandemia, que ficou. A nossa relação, né, recebeu um estímulo para ficar mais sutilizada, né? A gente parece que tudo está chamando, até essa questão da saúde mesmo, né? Parece que é tudo indicando de uma maneira bem concreta o nosso senso de responsabilidade, né? Tipo assim, tudo depende de nós. Então, assim, eu fiquei pensando da questão do dever, né? Quando você foi falando, né, no Evangelho, né, que é obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Então, não importa se você está trabalhando de casa ou se você está participando de um estudo ou de uma palestra espírita ou de qualquer outra denominação de casa. Não importa se você está no médico X, Y, Z, mas assim, qual é a sua responsabilidade em relação a isso, né? É como se fosse algo mesmo para tirar as máscaras, né? Porque no fundo é isso, né? Você só vai conseguir, a gente, né, só vai conseguir sentir essa paz íntima quando a gente tiver de acordo com isso que não precisa que ninguém saiba, mas Deus sabe, né? E a Exato. gente sabe, né?
Exato. E é o que você falou, a Joana vai trazer no finalzinho da frase ali dela, né? Ó, recuperar o equilíbrio das emoções e as sutis vibrações animarão o teu organismo. Disciplina os nervos e todo o sistema, gozando de invejável harmonia, se transformará num conduto perfeito para as vibrações celestiais. Lembra lá da frase do mentor, do Eldabo, né? A conexão com o plano espiritual, a colaboração com o plano espiritual. Se eu tenho a minha disciplina na tarefa cotidiana do home office, né? E aí eu me educo, me modero, corrijo meus atos, eu estou sempre ali carregando isso, que é a minha educação, é a minha disciplina, eu sigo esses conceitos, né? De respeito e de dever. Olha ali a harmonia que o meu corpo vai desfrutar, porque vão emanar vibrações boas, positivas de mim em realizar esse trabalho, esse dever e essa tarefa. Isso vai ser o conduto perfeito para as vibrações celestiais. Todo o lar vai estar em harmonia, não apenas eu. O que eu passo para o ambiente. O Paulo acabou de falar. Minhas emanações vão plasmar. Meus pensamentos, eles plasmam, eles ficam plastificados. Então, se eu estou harmonizado, se eu estou bem, se eu estou bem comigo mesmo, como é que eu fico bem comigo mesmo, gente? A própria disciplina que liberta. Por isso que o amor liberta. Mestre de Amor é o nome de um livro que traz isso para a gente. Tá? O que eles vão enfrentar? Né? Ele vai falar, tem uma frase, estaremos numa guerra. A nossa, pela paz. A deles, os irmãos infelizes, né? E já fala quem são, pela loucura que agita as regiões infernais onde residem e terão que deixar, a fim de que a psicosfera do planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar de progresso mais elevado. Regiões infernais, aí no sentido de regiões, né, os mais profundas, os umbrais, né, as regiões mais trevosas, como diria nosso irmão Luiz Gonzaga, lá de Fortaleza, né, onde residem e terão que deixar. Vão ter que sair, né? Não é reencarnar, tem que deixar, porque a frase continua, para que o planeta seja beneficiado e alcançar um patamar de progresso mais elevado. Então, tem uma resistência, quem vai sair da Terra sabe que já deu. Então, está se rebelando cada vez mais com isso, mas eles vão lá. É uma guerra, mas, infelizmente, né, essa loucura que agita as regiões mais profundas, né, dos umbrais, essa turma vai ter que ser reencaminhada para um local mais apropriado, porque a Terra precisa ir para um progresso, um patamar mais elevado. Tá? A frase que ele traz, esse exílio, né, esse êxodo, né, de saída daqui, na verdade, da Terra, que vai acontecer. Aí ele vai falar o seguinte, vai aqui mudou a página para vocês. Lamentavelmente, eu vou pegar aquela última frase que ela está em azul ali, tá? Lamentavelmente, as criaturas frívolas estão debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por as autoridades inquietas. Aqui ele está falando, eu quero a última frase, vou trazer a frase geral dele, falando do plano encarnado, né? A última frase, né? Vamos, para a gente não fugir de qualquer julgamento político, né, do que houve na época da pandemia. Lamentavelmente, as criaturas frívolas estão
debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por autoridades inquietas, inseguras nas decisões corretas, disputando compensações nos cargos que exercem, sem a real preocupação com a saúde das pessoas. Estatísticas incorretas, atitudes e propaganda do mal se alastrando, mediante a urdida, pânico, medo, mediante a urdida de informações falsas, com o objetivo de colheita para a sementeira do pânico. E, é aí que é a frase que eu quero. Do lado de cima, a gente tem a nossa reflexão, cada um tem a sua reflexão, e é igual em todos os países do mundo. Né? Acabei de dar um exemplo para vocês quando eu estava aqui, né? E eu vim da França tem 2, 3 semanas, então é igual no mundo. Mas eu quero a última frase. Ao lado da enfermidade perversa, danos psicológicos, complexa recuperação. Esse é o ponto principal. Danos psicológicos de complexa recuperação, ao lado da enfermidade perversa. Qual é uma frase que a gente pode tirar daqui e aí a gente vai ter que pensar, né? A enfermidade foi curada, mas o dano psicológico, será que foi? Ele já diz, é de complexa recuperação. Então, a gente olhou muito pelo plano material, vacina, precisa. Mas até isso, o que ele está alertando é o dano psicológico que deixou todo esse conjunto da pandemia é muito pior do que a pandemia em si. É isso que ele está trazendo. Tá? Estou tentando trazer um slide aqui. Pode falar, Paulo. Vitor, eu tô com um slide aqui que foi postado no grupo pela Michelle em 24 de abril, que fala do livro Filosofia Espírita, volume 6, está no site lá, Estudo Espírita. Mas o que ele está falando aqui é uma mensagenzinha de Miramês. Você vai lembrar, Michelle. Devemos ser generais de nós mesmos, lutando contra nossas inferioridades, porque quando deixamos as batalhas exteriores, começamos as vivências, que são bem mais difíceis de serem vencidas. As armas que usamos conosco mesmo devem ser, olha só, a disciplina dos nossos impulsos, a correção das nossas faltas e, para com os outros, usemos o amor e a benevolência, a caridade e o perdão. Quando todos conhecerem essa tática sideral de iluminação, o mundo e a humanidade se confundirão nas claridades de Deus, que usa sempre o Cristo para nos dizer: levantai-vos e andai. Mensagem de Miramês. Miramês. É exatamente isso, né, que vem sendo alertado, né? E Manuel Filomeno de Miranda reporta isso para a gente nos detalhes do que está acontecendo atualmente. E a gente vem recebendo essas mensagens há tanto tempo e não Há tanto tempo, exatamente. Né? Porém, que haja a queda da infecção no seu auge, temos que pensar nas consequências quando se normalize a situação. Com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Nossos comportamentos serão necessários, novos, inusitados, instrumentos serão colocados a serviço da sociedade e o mundo novo sairá dos escombros desde que irá desaparecer, inevitavelmente. Sairá dos escombros deste, né? Deste que irá desaparecer. Deste, não deste. Deste que irá desaparecer inevitavelmente. Perdão, eu li errado. Obrigado, Paulo. Né? Então, ele já estava, né, sabendo,
assumir que ele está ditando o livro antes da pandemia, né? Ele está, na verdade, né? Quando foi antes, né? Do ponto de vista espiritual, ele está falando antes, né? Que eles iam começar o trabalho, mas está aqui, né? Então, fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade. O que tiver que acontecer na pandemia ia acontecer, gente. Eles iam inspirar, iam auxiliar o desencarne, iam já levar aqueles que não podiam mais ficar na Terra para outro lugar, mas a lei de Deus, a justiça de Deus, junto com a misericórdia de Deus, já estava escrita. Eles não vieram mudar o curso, tirar a pandemia, não. Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade. Nós mesmos, de retorno ao planeta querido, encarnaremos. Por isso, todo esforço e abnegação fazem-se necessários para instalar o reino de Deus na terra de regeneração. Então, eles estão trabalhando para o futuro. E fica claro que eu não tenho como mudar o curso. Eu só vou ajudar. Quanto mais... A lei do progresso é inexorável. Quanto mais eu vou contra isso, mais eu sofro, mais eu me inquieto. Não adianta. A posição dele agora é esse caminho, esse é o caminho. Então, o que eu faço? Eu vou inspirar, vou ajudar, vou estar solidário a todo esse momento. Por quê? Vai passar, porque é na Terra. Vai acabar. E eu preciso preparar o quê? O futuro. Eu vou voltar para cá. Eu preciso estar num ambiente melhor, mas não é... Eu faço hoje um ambiente melhor. É a minha mudança, as minhas atitudes, o meu trabalho. Para essa vida, não necessariamente, gente. Né? A gente uma vez falou isso aqui, né? Eu, Vitor, como personalidade, eu pago pelo que o meu espírito fez do passado. E o Vitor está juntando positivos e negativos para o próximo desfrutar ou ter que pagar. A próxima personalidade, embora o espírito que habita o Vitor é o mesmo. A obrigação da personalidade Vitor é cumpre ou paga aquilo que eu já fiz em todos esses séculos que eu vivo, que eu já reencarnei. E que a personalidade Vitor não contribua para a conta negativa, só para a positiva. Que a minha próxima reencarnação vai pegar do Vitor. E é isso que a gente tem que entender. Então, o Vitor prepara o futuro do espírito que habita o Vitor. E vive, paga o passado quieto. Que é meu mesmo. É meio louco isso, mas é assim. Essa é a lei. Que a personalidade de Vitor, que foi me dada por Deus, para justamente ajudar o que? Ao espírito que a mim habita, a resgatar, a aprender, a moldar, a reparar, para que a próxima reencarnação seja menos penosa, cada vez melhor, cada vez mais de ascensão. Mas se eu uso essa personalidade que Deus me deu para fazer tudo errado, aí lascou para mim mesmo. Só que eu tenho liberdade de consciência, eu tenho livre-arbítrio. Esse aqui é o grande peso da lei. Né? Opa, eu te dei isso tudo. Tua personalidade, todo esse emaranhado que você se fala, tá aí. As circunstâncias foram criadas por Deus. Eu tenho que saber usar. Aí ele vai fazer uma passagem aqui, né? Quantas bênçãos vertem dos céus na direção das consciências humanas? Olha a consciência aí, olha a palavra.
Consciências humanas é um pensamento, lembra disso lá da definição do livro dos Espíritos. Consciências humanas, com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Consciência humana com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Conhece a verdade e ela vos libertará. Aí está o sentido da frase, mais uma vez, de Jesus. E eu vou trazer duas passagens aqui, que uma que eu acho maravilhosa, que está na Boa Nova, né? Não pela lacração, pelo amor de Deus, não é isso, né? É Jesus falando com Hanã, né? E Jesus ele vai falar uma coisa que fundamental e que vai estar lá, eu trouxe Lucas, né? Ele fala para Hanã, né? Sacerdote, que ele fala, Galileu, o que está fazendo aí sentado? Né? O Hanã vai em cima dele, né? Ele está sentado lá em Jerusalém. E aí ele um momento ele fala para Hanã, sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Glória a Deus dos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebam a sua graça, ou às pessoas de boa vontade. Isso é Lucas descrevendo o nascimento de Jesus. Lucas começa narrando o nascimento de Jesus e o anúncio, na verdade, dos anjos ao nascimento de Jesus. Essa é uma frase de um anjo sobre o nascimento de Jesus. Então, glória a Deus dos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça, ou seja, recebam de boa vontade o que Deus dá. Boa vontade sincera. Boa vontade sincera das consciências humanas com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Ou seja, o discípulo educado, obediente, disciplinado, esse, de boa vontade, é liberto. Né? A gente já está na hora aqui do meio-dia, a gente tem pouquinhos slides para cobrir, eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais, e a gente volta, terminamos o capítulo 4, com certeza na aula que vem, mais 10 minutos, 15, e aí entraremos no 5. Mas considerações finais para a gente poder terminar, eu vou só parar aqui de compartilhar, para vocês poderem falar. Pronto. Vitor, tem Por um favor. trechinho do livro As Dores da Alma, do Francisco Espírito Santo Neto Hamed, que é o capítulo sobre preocupação, e tem um trecho aqui que eu acho que resume bem sobre o que a gente está estudando hoje. Ele fala assim: toda a vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade, porque então desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução. Por que nos afligirmos e tentarmos mudar o imutável? A evolução vai vir, vai acontecer, independente dos nossos temores. E a fé divina está aí para mostrar para a gente o como a gente tem que ficar, se manter firme nesse propósito, ligado às leis divinas, na centelha divina que há dentro de nós, fazendo esse trabalho de introspecção e buscando essa ajuda que vem do alto, através dos bons espíritos, para guiar a gente nessa jornada, né? E ele termina o parágrafo assim: o planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Tudo acontece como tem que acontecer. Né? Eu queria ter aberto a música, mas eu vou fazer agora de qualquer maneira para a gente fazer
a prece de encerramento, né? De qualquer forma, eu espero poder compartilhar com o vídeo, né? Com o som, né? Que todos som. Ouvir música? Vocês ouvem a música? Não, eu não. A gente está vendo a sua tela de YouTube. Mas não veio, eu escuto o som, né? Nem vídeo nenhum, tá? Sua tela com vários quadradinhos, vários Ah, então ícones de peraí. vídeos. Então, só um instantinho que deu o compartilhamento. Vamos ver. Deixa eu compartilhar a tela toda. Eu não quero o aqui. Eu espero que agora vocês consigam ouvir o som ou só a música, ou só o vídeo. Tem o som? Eu não sei por que ele não está compartilhando o... Ô, Vitor, dá uma olhada na sua tela aí. Quando você se tem que ativar o som. Eu não sei. Eu tô fora do WhatsApp. Aí, Vitor, quando eu às vezes acesso algum vídeo no YouTube, fica com um sinalzinho alto-falante cortado, fica sem som o vídeo. Aí tem que habilitar. Quando eu estou compartilhando no meu computador e eu estou como guest, né, como convidado, mas acho que eu não. Pode ser que a sua configuração do Webex esteja dizendo que só o anfitrião pode compartilhar. Então ele tem que autorizar você. Agora estamos ouvindo. Assim, desenvolver com as vibrações de Maria, para que nesse momento em nossos lares essas doces vibrações nos envolvam, trazendo paz, esperança, harmonia para os nossos corações. Que possamos, Senhor, vislumbrar o nosso futuro. E que esse futuro, Senhor, nos encoraje a cada passo para continuarmos, Senhor, com a nossa disciplina, dia após dia, impondo a nós, Senhor, as transformações necessárias para que possamos resplandecer enquanto espíritos imortais que somos. Envolve-nos, Senhor, nessa hora, em nossos lares, derrama sobre todos nós a tua paz. E que possamos assim, Senhor, cheios de graça, nos colocarmos
à tua disposição, assim como Maria se colocou como a tua serva. Recebe, Senhor, pelos teus servos fiéis. Que onde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, possamos sempre, Senhor, te servir. E que seja feita, Senhor, a tua vontade, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Tudo bem, gente? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa Tudo noite, bem. ficam com Deus. Gratidão, Até semana. Michele. Gratidão, Vitor. Ó, Gratidão vou a ligar o todos vídeo aqui que rapidinho para a gente se participaram. despedir. Boa tarde, pessoal. Tchau, gente. Uma boa tarde. Um final de Obrigada. semana abençoado para vocês. Boa Para tarde. você também, meu amor, Ótimo para final de todos. semana. Beijo. Tchau. Beijos e abraços. Tchau, tchau, tchau.